amiguitos, ¿cómo están ustedes? Este programa mais ou menos está de volta. Se você não viu aquele lance, se você perdeu aquele jogo porque estava dormido, agora não tem problema, porque agora você vai saber de tudo aqui no VAR. Olá, Adriano Oliveira, meu amigo Carequita, como está você? Tudo bom, senhor Luiz? E nós aqui não vamos fazer ajuste de linha, pode ficar tranquilo. Aqui não vai levar 15 minutos para ver um lance, porque nesses 15 minutos a gente já falou de vários lances, vários jogos, vários esportes. Tá combinado, senhor Luiz? Combinadíssimo. Então vamos lá com os destaques do programa de hoje. Lembrando que tem, além desse carequita, como diria senhor Luiz, Eduardo Oliveira e Felipe Ferreira. Ernesto constipado, está ausente hoje, retorna na próxima semana, né? Tá enfermo. Uma gripe atacou o Ernesto. Alguma coisa pegou o Ernesto, hein, senhor Lee? Imagina, por trás. Tem um destaque, ô Felipe Ferreira. Fala, galera, beleza? Meu destaque dessa semana é para o jogo que aconteceu na segunda-feira, disputa de uma vaga para o grupo da França entre Peru e Austrália. O Peru ficou de fora, é isso. Na disputa de pênaltis, tivemos aí o goleiro dançarino. O goleiro entrou, velho, eu estava assistindo o jogo. O goleiro entrou só para pegar os pênaltis, ficou dançando igual o Michael Jackson, com todo respeito a... Eu sou da teoria que eu acho que o Michael Jackson não morreu, né? Então, ficou dançando para um lado para o outro, 5-4 aí. Austrália, para aqueles aí que torcem para esses times lá da Oceania, gosta do canguru, gosta do diabo da Tasmânia. Pô, a disputa foi entre o canguru e o peru, é isso? Entrou o canguru perneta, saiu aí o peru ficou aí de fora. Aquele argentino, eu esqueci o nome do técnico lá, não conseguiu pela segunda. O Gareca. É isso. O Gareca. Gareca. Não teremos aí o peru na Copa. Mais uma pergunta daquelas capciosas para você e para o senhor Luiz, principalmente, porque o Edu é um cara puritano. Nesse mês, né, de festa junina, de Santos, teve Santo Antônio, não dá para o Edu entrar nessas pilhas assim que vocês colocam. Mas o goleiro ele entrou saltitante porque ele era um canguru que estava assustado com o peru ali naquele momento. Que foi? Exatamente, querido Adriano. Ele parecia um canguru com um filhote ali no seu marsúpio. Marsúpio é aquela bolsa onde fica o filhotinho, né? Ali. Tem algumas pessoas que acham também que são cangurus, a geração canguru, né? Não é não, Adriano? Esses caras que não querem sair da casa da mãe, que é com 50 anos, então. Essa galera aí, o goleiro ficou pulando para um lado, para o outro, e pegou o pênalti, cara. Ele pega o último pênalti aí. O Garega... Como é que é, Adriano? Gareca. Gareca é o contrário, né? Trocaram as consoantes. E aí o Gareca e o peru, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Um pleonasmo. Voltando agora para a América do Sul sem a vaga. E o Chile que ficou enchendo o saco aí, querendo pegar a vaga. Porque do Equador. O Equador tinha registrado o jogador. A FIFA falou assim, siga lá, pelota. Fica aqui a recomendação para quem quiser a série documentário do Casão, espetacular, muito boa, rock and roll na veia, Casagrande, calado é um poeta, mas a série dele é muito boa, no Netflix não, Globoplay, fica aí a indicação. Globoplay. Eu já aproveito e até comento rapidamente disso, antes de pedir o destaque do senhor Luiz, que de fato, para quem quer entender um pouco o que era a tal da democracia corintiana, para entender melhor o Casagrande, porque muitas vezes a questão da droga ela é vista apenas como uma questão de escolha e é uma questão de doença. E o Casagrande fala muito sobre isso. Acho que é legal para quem gosta de futebol entender que, além do futebol, existe uma série de problemas pessoais que acabam envolvendo, chegando à situação que o Casagrande chegou e também da forma com que ele vence e que ele continua essa batalha, porque, que nem ele disse, o dependente químico não deixa de ser dependente químico, ele continua sendo dependente químico, ou seja, ele tem que estar sempre em tratamento. É muito bom mesmo, e a história, vale a pena. A superação dele é muito boa, e também fica aqui a série do Simeone, também muito boa, viu? Essa é da Netflix. Muito boa.
Ô, senhor Luiz, teu destaque, senhor Luiz. A meu destaque foi a vitória do Vasquito, não? O Vasquito que atropelou o Cruzeiro do Felipe. O Cruzeiro chegou, entrou em campo como eu sou líder, eu vou dar um pau nesse Vasquito. E o Vasquito, ó, pá, deu-lhe um trapolete que o Cruzeiro perdeu o rumo. E o Vasquito agora tá dando esperança para os seus torcedores de que pode chegar à Série A ano que vem. Será que essa esperança vai se converter em algo real? Não sei. Dime, Eduardo. O Vasquito. Eu acho que o Eduardo é o cara para responder mesmo. Mas antes do Eduardo responder, porque como não tem o Ernesto para cortar o Edu, então eu vou ter que fazer esse serviço no programa. Sabe o que eu gostei? A gente tem achado que o Vasco jogou. Oi? O serviço de Malaman, vai lá. Foi melhor que muito jogo de Série A, esses dois confrontos. E eu não estou falando da grandeza dos dois times, que são times de Série A mesmo, Vasco e Cruzeiro. Mas o que me chamou a atenção é o público no estádio. O Maracanã lotado para Vasco e Cruzeiro. A gente está falando, é um jogo que leva muito público, mas a gente está falando, lembrando que é um jogo de Série B. E o Cruzeiro, que já vendeu mais de 50 mil ingressos, se eu não me engano, é isso? Mais de 50 mil ingressos para o jogo contra a Ponte Preta no feriado, agora de quinta-feira. Para quem está acompanhando a gente, o programa está indo ao ar nesta terça-feira inédito, mas na quinta-feira, feriado de Corpus Christi, mais de 50 mil torcedores. Isso que eu acho que é legal. O Grêmio e o Sport jogaram também nessa segunda-feira, também a Ilha do Retiro lotada. São grandes marcas do futebol que caíram para a Série B e estão tentando se reorganizar, né, Edu? Olá, Adriano, o senhor Luiz, o Felipe aí. O jogo foi uma... Eu vou usar um outro termo que vocês, durante o programa, eu achei um jogo muito disputado, mas de forma leal. Tem uma ou outra jogada, mas eu vi um jogo muito disputado dos dois lados. O Vasco começou com uma estratégia de pressionar o Cruzeiro conseguiu reverter, tanto que o Vasco tinha aquela saída de bola. Ele teve que mudar a estratégia com o goleiro Thiago, porque o Cruzeiro pressionou bem. Eu vejo que o Cruzeiro no jogo ontem, ele pecou, no jogo de domingo, perdão, ele pecou na finalização. Porque um resultado de um empate não seria nada anormal pelo que as duas equipes proporcionaram aos seus torcedores. E o Vasco está nessa simbiose, né? De que o torcedor está empurrando o time, ele sabe da dificuldade dos seus jogadores, sabe do limite dos seus jogadores, mas algo em que ele está vendo este ano que ele não viu nos outros anos é disposição, como acontece com o Cruzeiro. Os dois times estão dispostos a jogar. Eu até fiz uma entrevista no sábado, que foi o Edu Pergunta com o Edu Panzi, lá da Rádio Itatiaia, ele falou isso. O Cruzeiro, o Vasco, o Sport, eles estão entendendo a Série B, assim como o Bahia, que ainda não lotou a Fonte Nova. Mas esses times estão entendendo. Algo que o Grêmio acho que precisa entender. Foi até o Porta Nova falou no último programa que a gente fez, eu estava junto com o Felipe, o senhor Luiz. Então, esses times estão entendendo a competição. Mas foi um jogo... O Grêmio fica mais uns 3 anos, ele aprende. É isso. Espero que não, viu? Mas o entender a competição, sabe o que aconteceu? Não nesse último jogo, até porque foi fora de casa do Grêmio contra o Sport, mas no jogo contra o Novo Horizontino. O torcedor que ficava vaiando, ele comprou o time. Porque é o seguinte, quando um time está na Série B, meu amigo, o time é ruim, não adianta só ficar resmungando o jogo inteiro, meu amigo. Você tem que tentar empurrar esse time, nem que seja na base do grito, para poder voltar. E aí depois se discute o que... E o Grêmio, acho que ainda não entendeu a Série B, como disse o Porta Nova, mas está tentando encontrar esse caminho. Eu queria aproveitar o Felipe, já que foi Vasco e Cruzeiro, que é uma coisa que, nesse jogo, eu acho que do que o Edu falou não aconteceu. O Cruzeiro estava, no jogo anterior, foi contra o Criciúma, o Brusque, agora não lembro, antes do... Criciúma. Foi um jogo equilibrado, o Cruzeiro melhor. Muito, e daqui a pouco... Não, o último jogo do Cruzeiro que ele vence é contra o CRB, 2-0 no Mineirão. Aí ele vai enfrentar o Vasco domingo. Não, mas um tá jogo que ele... jogo do Criciúma, então eu tô falando do anterior, é o outro. Ah, tá. Que ele encontra o gol, que ele acha o gol.
Sim, foi contra o Cruzeiro. Desculpa, perdão. Eu pensei outra coisa, perdão. Não, mas o que eu queria fazer a ligação, que eu acho que o Felipe já entendeu, que o Cruzeiro, jogando bem ou não jogando bem, o Cruzeiro estava conseguindo encontrar o resultado no momento crucial do jogo. No próprio confronto contra o Grêmio, que foi um jogo assim, o Cruzeiro teve domínio, mas não teve chute a gol. O único momento que teve, o Cruzeiro foi lá e foi preciso. Nesse jogo contra o Vasco não foi. Isso preocupa? Cara, preocupa sim, né, Adriano? Porque o time que faz 14 finalizações e não consegue acertar o gol em nenhum momento, o Cruzeiro não conseguiu ainda meter placares elásticos, né? Então, assim, a diferença tem sido de um gol, apesar de estar junto com o Grêmio, agora o Grêmio é a defesa menos vazada, né? O Grêmio tem 4, o Cruzeiro tem 5. Mas eu acredito que o Cruzeiro ele tem que calibrar melhor o pé, porque esses gols espíritas não vão acontecer sempre. Foi o que aconteceu agora com o Vasco. Parecia assim, a hora que a gente quiser, a gente vai fazer um gol e vai empatar. E ele já estava esperando o empate. O torcedor já estava esperando, eu, por exemplo, já estava esperando o empate e não aconteceu. Mas, assim, eu acho que é questão de tempo. A gente precisa ganhar mais 11 jogos para garantir o acesso. E, como eu falei mais uma vez, eu não faço questão dessa taça aí, não. Antes do destaque do Edu, meu destaque é o Campeonato Brasileiro. E o que me chama a atenção no Brasileirão é que temos os 3 paulistas nesse momento na ponta da tabela. Palmeiras, Corinthians, São Paulo e o Internacional, que chegou como 4º colocado. Mas dos 3 paulistas, eu tô achando a campanha do Palmeiras muito sólida. O Palmeiras perdeu só 2 partidas no ano até agora. Tá certo que tem Campeonato Paulista nesse meio do caminho, a fase de grupos da Libertadores da América foi foi facinho mesmo, mas de qualquer forma, o Palmeiras vai se encaminhando, se não para ganhar o título, porque é muito cedo, mas para ficar brigando até o final. Vocês acham que ainda há espaço para Flamengo subir, depois que apanhou do Internacional no fim de semana, para o Corinthians se manter nessa ponta de cima, São Paulo? O que vocês acham com relação a isso? O senhor Luiz, pode ser? Eu acho que a pergunta que está aí é a seguinte: e o Botafogo? Cai ou não cai? Essa já é a pergunta que se colocou. Acho que o Botafogo não cai, mas... Cai. Vai cair. Cai? Cai. Vai cair. Presta atenção. Agora, já pensou se o Flamengo cai, mano? Eu tô sendo utópico aqui, mas... Sabe que tem muito flamenguista que tem essa tese, amigos meus flamenguistas que falam sobre isso, porque eles lembram da própria situação do Grêmio. E de uma certa forma se assemelha, sabe? Porque o que acontece? O Flamengo ganha 2019 e está até agora, 2022, achando que vai repetir 2019. O Grêmio teve isso em 2017. Não remontou o plantel, foi começando a encontrar problemas onde eu acho que não necessariamente era o problema, que é mudar de técnico toda hora. E eu não estou falando pela troca do Paulo Souza pelo Dorival, estou falando ali na troca do Rogério mesmo, ou do Renato no final do ano, que poderiam ter seguido no comando técnico. Mas o problema do Renato é o próprio Renato, naquele caso. Mas eu acho que o Rogério foi muito mal construída essa relação de um cara que foi campeão brasileiro com o Flamengo. E estava começando a fazer esse processo de tentar remontar esse time. Se o Flamengo não se der conta, na minha opinião, e eu queria ouvir de vocês, de que está na hora de repente até esquecer essa temporada e já começar uma reformulação agora no elenco, de se cair para a zona do rebaixamento e não sair mais, que foi o que aconteceu com o Grêmio. Era uma vitória, uma vitória sai, e ficou na zona. Uma coisa que o senhor Luiz está muito acostumado na Argentina, o campeonato inteiro, o ano inteiro ficou na zona. O que vocês acham com relação a essa análise aí sobre o Flamengo? Pode ser, Felipe, e na sequência, Edu. Cara, eu acho que realmente a comparação ainda traz um pouco... Ainda trago o Cruzeiro também, bicampeão da Copa do Brasil. A diferença do Cruzeiro, desculpa te interromper, é na questão de grana. Porque não é o caso do Grêmio e Flamengo. Mas assim, negócio de grana só veio depois de estourar tudo, né? Então, assim, ele ia continuar com saldo negativo, com déficit, mantendo aquele time muito caro, mesmo sem ter dinheiro. E aí eu acho que somou-se a tudo isso. Mas eu queria só colocar essa questão de que, assim, cara, a gente não vai cair,
porque é o Cruzeiro e daqui a pouquinho a gente começa a ganhar. Cara, o Mano, ele sai do Cruzeiro com uma vitória em 18 jogos. Daí você imagina, né? Então eu acho que essa questão de ficar protelando, o Grêmio também por esse jeito, né? Não, uma hora vai, uma hora vai. A gente tinha Thiago Neves, quero ver se você gosta dessa comparação. Cruzeiro, Thiago Neves, Grêmio, Douglas Costa, Flamengo, Diego Ribas. Eu nem botaria Diego Ribas, eu colocaria o Ilharão. Eita, você, hein, cara? Porque o Diego Ribas hoje é reserva. O Ilharão é titular. Mas tá ali, Adriano, ele tá ali, né, cara? Ajuda, né, a complicar ele tá no vestiário, ele tá nos treinos. É o dia a dia, não é o jogo. É o dia a dia. Thiago Neves contaminou no dia a dia. Vai lá. Fala, Edu, de Flamengo e já emenda com o teu destaque também pra gente encaminhar o programa. Eu vejo o Flamengo um pouco desorganizado, né, na última partida, principalmente, que eu pude acompanhar com mais ênfase, assim, eu vi o jogo todo. A derrota caiu muito mal, ainda teve os erros de arbitragem, né, que o Flamengo reclama, mas vocês estão indo por um pensamento interessante. Mas o que me chama a atenção do Flamengo é a apatia dos seus principais jogadores em decidir os jogos. E o meu destaque é a Bia Haddad, que conquistou nesse domingo o título, e eu vou falar daqui a pouco, na hora que vocês me permitirem. Agora, se não falar agora, o programa vai terminar. A Bia conquistou neste domingo, venceu um torneio em quadras de grama que desde Maria Esther Bueno o Brasil não conquistava em Nottingham. Então, uma vitória importante contra Alisson Risker. Na final, venceu. Importante para o Brasil aí, algo que a gente não via, né? Conquistas no tênis, e agora está a gente tendo outros atletas levando a bandeira nacional. Esse é o meu destaque, Adriano. Mais alguma coisa, senhores? Ou podemos encerrar? Teve Max Verstappen, que venceu na Fórmula 1, mais uma vez, só para fazer o trabalho do Ernesto. E não vou falar de Le Mans, não vou falar de Fórmula Indy, porque isso aí você vai ficar para os programas do Ernesto aí que tem na programação da WebZone. Tá certo, senhor Luiz? Pode ser? Tá parecendo o campeonato brasileiro, né, Adriano? O Verstappen vence como está indo o Palmeiras, como está indo o Corinthians, como está indo o São Paulo. E eu estou um pouco decepcionado com o Botafogo, viu, senhor Luiz? Desculpe, mas eu estou muito decepcionado. Botafogo Teve gente que apostou aí e perdeu uma grana, viu, Adriano? O John Tex aí tá, né? Tá atrapalhando a evolução do time, o John Tex. Tá sem lubrificação, efeito retardante. Depois dessa, só resta dizer tchau. Só uma última informação aqui rapidinho, que você comentou lá sobre... Para mim, na Série B, tem 5 times brigando por 4 vagas. Mesmo o Grêmio não estando bem, eu coloco o Grêmio no bolo. O importante para o Grêmio não é jogar bem. Todo jogo é uma decisão. Na decisão, você não joga bem, você ganha. Quem fizer esse papel, sobe para a Série A. Até mais a todos. Tchau.